Tudo bem? Espero que sim. Então, vamos conversar um pouco hoje sobre corpo. Nós estamos muito acostumados a estar com a carinha aqui na tela, no celular, no computador, e o que sobra de nós é o rosto, a expressão, onde é que está o olhar, está para cima, está para baixo, está para frente da câmera, está para o lado, aonde está meu olhar? No máximo isso. As mãos às vezes aparecem, às vezes uma pontinha, às vezes aparece a mão inteira, às vezes não aparece, e tem um corpo que às vezes está um pouco caído, ou às vezes está, né? Ou muitas vezes as pessoas se colocam numa posição assim, ou numa posição assim, enfim, depende muito. O que é importante refletir aqui é que o nosso corpo, até muito mais do que as nossas palavras e a expressão facial nossa, ele fala como um todo. E hoje em dia a gente tem uma situação que muitas pessoas não se dão conta disso, né? É muito comum a gente perceber que as pessoas às vezes estão com expressões que estão falando muito mais do que as próprias palavras. Expressões de tensão, expressões de angústia, expressões de cansaço, expressões de desinteresse. E isso está sendo lido e percebido por todos nós, pelos outros também. A linguagem corporal é algo que merece uma atenção especial, especialmente quando a gente está liderando uma situação, fazendo uma apresentação, falando com alguém, estando numa reunião presente, mesmo que a gente não esteja conduzindo a reunião, ou não seja a fala principal a nossa. Mas de toda maneira, é importante perceber que, por exemplo, eu não consegui me entender ainda com a câmera. A câmera está acima da tela e eu estou olhando no meu olho, mas eu queria olhar no seu olho. Como é que isso funciona? A gente vai experimentando, né? No face-to-face, vamos dizer assim, né? No cara a cara, no presencial é mais fácil, mas no virtual nem sempre. E todos nós hoje trabalhamos de modo híbrido. Mesmo que você esteja o tempo todo no seu escritório, na sua empresa, se você estiver trabalhando com uma pessoa que esteja no híbrido, seja fornecedor, par, cliente, seja quem for, você trabalha remoto também, porque é preciso entender o lado do outro. Muitas pessoas no trabalho remoto não abrem a câmera. Você fica apenas com uma tela cinza, grafite, com um nome escrito no meio, ou às vezes nem um nome. Às vezes a identificação do celular. Quando eu dou aula remota de MBA, é muito comum os alunos não abrirem a câmera. E aí você fica assim, a pessoa está ali ou a pessoa não está ali? A pessoa está ali fazendo o quê? Prestando atenção ou sem som, sem imagem no celular, fazendo uma outra reunião, falando com alguém que chegou do lado? Isso é muito difícil. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o board de uma empresa em que a pessoa responsável pela área de talentos, recursos humanos, enfim, como eles chamam lá na empresa, que tinha convocado a reunião, nem essa pessoa abriu a câmera. Então eu fiz uma reunião com uma direção fantasma, não sabia com quem que eu estava falando, o rosto das pessoas. Algumas vozes eu ouvi. E na paralela corria no chat toda uma conversa, inclusive a meu respeito. Então assim, talvez as pessoas não estejam se dando conta de qual é a qualidade, qual é vamos dizer assim, a qualidade e a precisão da nossa comunicação. E a responsabilidade da comunicação é de quem comunica, não de quem recebe. Mas quem recebe está ali para fazer uma interação, para buscar uma interlocução, né? Você fala e eu te escuto, presente. Eu falo e você me escuta, presente. Nós podemos trocar alguma coisa a respeito das nossas visões, opiniões, percepções, posicionamentos, seja lá o que a gente estiver conversando. Qual é a qualidade da sua comunicação nesse momento? Você percebe? Você se percebe comunicando o quê? Como é que está seu rosto? Como é que está a sua expressão? Né? Eu atendo diversas pessoas com metodologias diferentes de mentoring, coaching, counseling, enfim, essas coisas que a gente faz. Team building, né? Além das aulas. E é muito interessante observar a expressão das pessoas. Eu também dou aula presencial. Então é muito interessante perceber a diferença que tem, né, o quanto a gente perde muitas vezes no trabalho remoto e o quanto a gente pode ganhar também se a gente aperfeiçoar as nossas qualidades de comunicação para saber transmitir de um jeito mais nítido, de um jeito mais claro, mais conciso, mais objetivo
aquilo que a gente precisa transmitir. E receber o que o outro está transmitindo, procurando se certificar. Eu estou entendendo o que ele está falando? Está claro o que ele está falando? Será que ele mesmo ou ela mesma, outra pessoa, percebe o que ela está transmitindo? Porque muita gente está falando alguma coisa que a gente está pensando alto, está falando, pensando em voz alta, né? Pensando na hora. E a interlocução permite com que a gente faça alguns aportes, uma pergunta, questione alguma coisa que permita quem está falando perceber melhor o que está falando. É isso mesmo que você está falando, né? Não duvidar da pessoa, mas às vezes existem expressões ou existem maneiras de falar que remetem a algo muito vago, né? Eu costumo dar muito um exemplo para pessoas que falam para mim assim, eu estou na minha organização e não está legal, eu estou lá na empresa, eu quero crescer na empresa. Uhum. O que é crescer na empresa? É ter mais poder, é ter promoção, é ter cargo, é ir trabalhar numa outra área, é visitar a matriz, é ficar na empresa e engordar? Cresci na empresa, estava trabalhando lá e engordei 10 quilos. É isso que você quer, crescer na empresa? O que é crescer na empresa? É definir com mais clareza as coisas. A pessoa está buscando um desenvolvimento maior na sua vida profissional. Ok, com o que é que ela está envolvida? Para ela querer se desenvolver, está se desenvolvendo do que? Está se desembrulhando, tirando o que? Se libertando do que? Deixando de fazer o que? Né? Então, esse tipo de refinamento, vamos dizer assim, na comunicação é uma coisa muito importante. Porque vale lembrar, nós estamos em tempos de tudo por alto, tudo por cima, tudo rápido, tudo urgente, e as coisas não ficam claras, muitas vezes. Reuniões para resolver alguma coisa, para se fazer uma escolha, e depois faz outra reunião para resolver o que tinha sido resolvido, porque naquela reunião... O que é isso? Má qualidade de comunicação, mau uso do tempo, resultados muitas vezes frustrantes, né, decepcionantes, que podem gerar outras situações de conflito, de acusação, enfim. Melhorar a nossa qualidade de comunicação é um fator extremamente importante. Isso é grande parte do meu trabalho ao longo da minha vida, da minha carreira profissional, está focada nisso. Melhorar a minha comunicação com os outros, melhorar a comunicação dos outros comigo e agregar de alguma maneira essa comunicação, esses refinamentos, essas técnicas, esse grau de atenção com as palavras, com a maneira de dizer, com a maneira de se expressar fisionomicamente, fisicamente. Isso faz parte de um trabalho de desenvolvimento humano, que é o foco do meu trabalho. Através do meu trabalho, e eu procuro postar esses vídeos e podcasts, enfim, textos, exatamente para incentivar o desenvolvimento das pessoas, além do meu próprio, porque eu estou fazendo aqui, é um objetivo que tem a ver com o meu propósito de vida, contribuir com as pessoas de uma maneira positiva. Eu gosto muito quando você que está acompanhando aqui de alguma maneira comenta, e principalmente quando você compartilha um vídeo como esse, que pode auxiliar outras pessoas também. Tem outros conteúdos também que estão disponíveis, né, no Instagram, Facebook, no LinkedIn, a gente publica coisas, posta coisas, e eu espero que você possa me auxiliar a ampliar a divulgação do meu trabalho, a continuar acompanhando e principalmente a dar sugestões de como é que eu posso melhorar também, ok? O ser do humano me fascina.